Bom dia, turminha do segundo ano A, tudo bem com vocês? Bom dia, crianças, bom dia, família. Hoje são 6 de agosto, sexta-feira, e nós temos aula de ensino religioso e também de ciências. A atividade de ensino religioso, ela está no arquivo em PDF, tem um texto, e além do texto, nós temos também algumas perguntas. O que vocês vão fazer? Primeiras instruções. No caderno de ensino religioso, vocês vão copiar somente as perguntas e responder, não há necessidade de copiar o texto. O texto é esse daqui e ele fala um pouquinho sobre respeito. Vamos ver sobre o que se trata? O respeito quer dizer muitas coisas. Por exemplo, eu admiro suas boas qualidades e algum dia quero ser igual a você. Em geral, temos esse sentimento por nossos pais e professores. Respeito também quer dizer atenção e cuidado. A maneira como nossos pais e professores cuidam de nós demonstra que eles nos respeitam. Eles nos estimulam a fazer o melhor que podemos. Também respeitamos pessoas que nós conhecemos, sobre as quais lemos algo ou vemos notícias na televisão. Admiramos essas pessoas pelas coisas importantes que fazem. Respeito significa outras coisas também. Ouvir pessoas com opiniões diferentes da nossa, mesmo quando a gente não concorda com elas. Considerar sentimentos dos outros para não magoá-los é uma maneira de respeitá-los. Coisas que dizemos de brincadeiras podem ferir sentimentos. Às vezes, respeitar é não atrapalhar, não invadir a privacidade das pessoas, por exemplo, porque elas podem querer ficar sozinhas e quietas, para pensar, para ler ou simplesmente para relaxar. Respeito também significa seguir algumas regras que nos ajudam a conviver uns com os outros. Por isso, há regras na escola, como não brincar com tesouras e não espalhar tinta pela classe. Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Após ler esse texto, fazer o cabeçalho e, em seguida, copiar no caderno de ensino religioso as perguntas 1, 2, 3 e 4. Copiar e responder. E se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar. Pergunta número 1. Pinte as palavras deixando um X sem colorir e descubra o assunto do texto que você leu. Então, vai pintar e vai aparecer uma palavrinha depois que vocês não pintam um X. Questão número 2. De acordo com o texto, respondam. Como devemos agir quando consideramos o sentimento das outras pessoas? Tem aí no texto, vocês também podem me falar com as palavras de vocês, que vocês já sabem também. Questão número 3. Complete os quadros com as palavras retiradas do texto, que significa respeito. Então, pode colocar 3 palavrinhas aqui, que é sinônimo, que é significado da palavra respeito. O texto diz que seguir regras é uma atitude de respeito. Cite uma regra que você respeita dentro da sua casa. Cite uma regra que você respeita dentro da escola. E logo em seguida, questão número 5, pinte apenas as imagens que representam atitudes de respeito. Essa é a nossa atividade de ensino religioso. Atividade de ciências. Foi enviado um link no grupo falando um pouquinho sobre o que é o bullying. Logo em seguida, nós temos também a pergunta, um texto falando sobre o que é o bullying, e depois vocês vão responder somente a pergunta 1 e 2. Você já sofreu bullying na escola no passado? Você já praticou bullying com alguém? Colocar na pergunta 1 e 2, marcar um xizinho, certo? Não precisa fazer a questão 2, 3, 4 e 5, que seria um momento que nós estaríamos presencial. A página 38. Complete as frases abaixo com as palavras do quadro. Então, eu deixei um prazinho para responder agora, enviar o link agora para vocês, depois de um prazo, para a gente já comentar um pouquinho com elas através da correção. Complete as frases, nós temos a palavra atenção, saúde, doenças, emoções e social. A é um estado de bem-estar do corpo. O que é? A saúde da mente e social. Depois, é importante prestar o quê? Atenção às nossas emoções. Depois, ter saúde é mais do que estar livre de doenças. Então, essa daqui é a nossa atividade de hoje, já corrigida, deixei um tempinho para já mandar com correção. Depois, pintem bem caprichoso, bem bonitinho, os desenhos relacionados a hábitos saudáveis. Praticar esporte é um hábito saudável.
Dormir é um hábito saudável, brincar, comer frutas, se arrumar, pentear o cabelo. Então, vocês vão pintar bem bonitinho, tá bom? Depois, questão número 3. Leia a tirinha a seguir. Não esquece de lavar bem as orelhas, tá? Aí, a mãe falou, ele falou, tá? E ele saiu. Que jeito que ele saiu? Saiu todo sujo, mas as orelhinhas estavam limpas. Ou seja, ele só seguiu aquela parte que a mãe falou. Explique com suas palavras a atitude da personagem. Então, assim, a pessoa entrou no banho, a mãe mandou lavar as orelhinhas e no final ele só lavou as orelhinhas e ficou com o corpo todo sujo. Faça um X no que você acha que a personagem deve fazer depois. Lavar o corpo inteiro, colocar a toalha para lavar, ajudar os pais a secar o chão. Então, vocês vão marcar um xizinho, pode ser mais de um, naquele que vocês já considerarem ser correto. Questão número 4. Observe os quadrinhos e depois faça o que se pede. Janaína nunca quer escovar os dentes depois de comer. Explique o que aconteceu com ela. Então, observem as imagens. Primeiro, ela está comendo, se recusou a escovar os dentes, provavelmente a mãe pedindo, e depois ela está aqui com dor de dente, pelo jeito da imagem. Então, explique o que aconteceu, porque ela não escovou os dentes, provavelmente passou a sentir dor, certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Qualquer dúvida podem me perguntar e não deixem de enviar atividade no meu privado. Um abraço.